Êxodo, capítulo 4, leremos do versículo 1 ao versículo 17. Primeiro versículo até o 17. Ouça com atenção e fé a leitura da palavra do nosso Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, estamos diante da tua bendita palavra. Rogamos o auxílio do teu Santo Espírito, para que ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração, e assim vivamos de acordo com o que o Senhor requer de nós em tua palavra, ó Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Alguém disse o seguinte: Deus amaldiçoe o teu lazer e os teus estudos, se eles não te ajudarem a progredir na causa de Cristo. Você se lembra de quem são essas palavras? São palavras de um homem chamado Guilherme Farel, ao ainda jovem João Calvino. Farel era um reformador na cidade de Genebra, no século XVI.
A história conta que Farel já tinha começado efetivamente a reforma naquela cidade, mas ele entendeu que precisava de ajuda para alargá-la, para expandi-la. Assim, em uma determinada ocasião, quando Calvino estava passando por Genebra, Farel procurou Calvino e insistiu para que Calvino ficasse em Genebra e continuasse a reforma que o próprio Farel havia começado. Calvino, no entanto, tinha outros planos. Ele desejava a vida calma do estudo literário, ele desejava ser um professor. Ele não estava, naquele momento, muito interessado em ser um reformador. Então, naquele diálogo de Calvino e Farel, Calvino alegou juventude, inexperiência, falta de treinamento e timidez. Foi então que Farel trovejou essas palavras de maldição contra o lazer e contra os estudos de Calvino. E essas palavras, irmãos, deixaram Calvino apavorado. Ele escreveu mais tarde dizendo que sentia como se Deus do alto lhe estendesse a mão. E então não seria mais possível recusar o chamado de Deus. O ponto é que Calvino, então, naquele diálogo, naquela conversa com Farel, se sentiu compelido ao ministério. Ele não pôde mais deixar de relutar. Calvino não pôde mais deixar de resistir ao chamado de Deus para a sua vida. De igual modo, irmãos, o texto que nós lemos mostra como um homem tentou resistir ao chamado de Deus, mas o Senhor triunfou apesar da resistência. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo contam a história de como o Senhor, o Deus da aliança, chama e convoca Moisés para liderar os filhos de Israel para fora do Egito. Moisés, no entanto, resiste e reluta diante do chamado de Deus. No capítulo 3, Moisés está em Horebe, o monte de Deus, vendo a sarça ardendo, e Deus, o Senhor, o Deus da aliança, o Senhor pactual, conversando com Moisés, de dentro da sarça ardente naquele diálogo. Deus, o Senhor, chamando Moisés para ser o libertador, e Moisés recusando. Moisés dá então duas objeções, ainda no capítulo 3. A primeira objeção, no versículo 11, Moisés diz o seguinte: mas Senhor, quem sou eu? No versículo 13, Moisés diz algo assim: Senhor, quem és tu? E as respostas de Deus, no capítulo 3, são muito interessantes, porque o Senhor, respondendo à primeira objeção de Moisés, diz: Moisés, eu serei com você. Respondendo à segunda objeção de Moisés, o Senhor diz: Moisés, eu sou o que sou, eu sou o Deus da aliança. E do versículo 3, do versículo 13, do capítulo 3, até o final, o versículo 22, é uma bela descrição dos atributos de Deus. Deus respondendo a Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o que sou, eu estarei com você. Assim, irmãos, os versículos que nós lemos evidenciam que Moisés, ainda assim, não estava completamente convencido em atender ao chamado de Deus. O texto que nós lemos tem uma estrutura de 3 falas de Moisés e 3 respostas de Deus às falas de Moisés. 3 objeções de Moisés e Deus respondendo às dúvidas, às objeções, às inquietações, os medos de Moisés. Deus chamando Moisés, Deus triunfando, o Senhor triunfando, o chamado de Deus, o chamado do Senhor triunfando, vencendo as inquietações,
os medos e as objeções de Moisés. Portanto, nós falaremos sobre isto nesta noite. O triunfo do chamado de Deus. Como o chamado de Deus triunfa. Como o chamado de Deus triunfa. Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos neste texto é que o chamado de Deus triunfa sobre as nossas hesitações. Veja então o versículo 1. Respondeu Moisés. Então, responder, por enquanto até aqui, responder implica em diálogo, certo? Em uma conversa. E aqui é o que nós falamos, Moisés e o Senhor estão conversando ainda daquele diálogo do capítulo 3. E agora é a vez de Moisés responder, Moisés falar. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Uma pergunta, irmãos. Moisés, aqui, neste versículo, tem uma preocupação legítima ou será que ele ainda continua resistindo ao chamado de Deus? Porque o argumento de Moisés aqui é que o povo ou os anciãos de Israel não ouviriam o que Moisés tinha para dizer. Era uma preocupação legítima, certo? Nós conhecemos o povo de Israel. Era um povo de dura serviço, um povo difícil de lidar. Então, parece que a resposta de Moisés aqui tinha uma preocupação legítima. Mas, irmãos, se nós olharmos no capítulo 3, o versículo 18, nós observaremos que o Senhor já tinha dito a Moisés que os anciãos de Israel ouviriam sim o que ele tinha a dizer. Deus já havia prometido, o próprio Deus já havia garantido que os anciãos de Israel ouviriam a palavra de Moisés. E ainda assim, a resposta de Moisés aqui no capítulo 4, no versículo 1 é: os israelitas não acreditarão em mim, não vão dar atenção à minha voz. Ou seja, Moisés ainda estava hesitante, reticente, duvidoso e inseguro. Moisés ainda duvida que o Senhor cumprirá as suas palavras que ele acabara de dizer. Portanto, o coração de Moisés ainda está cheio de hesitações diante de Deus. E não era uma dúvida, irmãos, sobre qual era a vocação de Moisés. Não era essa a dúvida, porque Deus já tinha dito que era para ele libertar os israelitas do Egito. Era uma dúvida, uma hesitação sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus já tinha lhe dito. Mas ainda assim, Deus, em sua graça, concedeu 3 sinais a Moisés. São 3 ações que Moisés deveria fazer diante dos anciãos, diante do povo, para que o povo então e os anciãos crescem na palavra de Deus. São, ao mesmo tempo, sinais que visam dissipar as dúvidas de Moisés. O primeiro sinal está do versículo 2 ao versículo 5, mas por enquanto leremos os versículos 2, 3 e 4. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Então, o texto conta que Moisés, naturalmente, tinha um bordão, uma vara, um cajado nas suas mãos, uma vez que Moisés era também pastor de ovelhas.
Então Moisés estava com o seu instrumento de trabalho nas mãos, um cajado, e Deus usaria esse cajado para realizar os sinais, os milagres. Irmãos, isso é muito significativo, porque Moisés não tinha um cetro real, Moisés não tinha uma coroa real. Os milagres que Deus iria fazer diante do povo era através de um simples cajado, de um simples bordão. Deus usando o ordinário para fazer o extraordinário. Era com esse cajado em mãos, com esse bordão, que Moisés abriria o Mar Vermelho. Era com esse cajado em mãos que Moisés tiraria a água da rocha. Um simples cajado. E é esse cajado que Deus ordena que Moisés lança no chão e vira uma serpente. Moisés, imagino, ficou admirado diante daquela cena. E por que uma serpente? Por que aquele bordão se transformou em uma serpente? Porque provavelmente, porque a serpente representava no Egito autoridade e poder. A serpente fazia parte da mitologia egípcia e ela chegou a ser considerada um deus nacional no Egito. No cocar de Faraó, na sua coroa, na parte superior da sua coroa, havia um símbolo de serpente. Havia no Egito inúmeras representações em paredes, em capacetes e em monumentos de serpentes. Então, o primeiro sinal era um testemunho da autoridade e poder de Deus, porque Moisés iria pegar a serpente pela cauda, que aliás nem é o local tão indicado assim para se pegar uma serpente, mas Deus ordena que ele pegue pela cauda. O Senhor estava então dizendo, ou como se Deus dissesse: Moisés, não tenha dúvida, quem tem autoridade no Egito sou eu que governo no Egito, eu que reino no Egito. Quem tem um poder absoluto no Egito não é Faraó, não são os deuses egípcios, não, mas o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Este primeiro sinal, irmãos, é um testemunho do poder e da autoridade de Deus sobre a ordem criada, sobre os deuses egípcios. Deus estava, então, reduzindo os ídolos egípcios a nada. Mas o texto continua no segundo sinal, os versículos 6 e 7, mostrando como que a mão saudável de Moisés se torna leprosa quando ele a coloca no seu peito e a retira. E aí Deus ordena que Moisés coloque-a novamente no peito e quando ele retira a mão está novamente saudável. A mão ficou leprosa e depois saudável, simplesmente com a ordem do Senhor. Não é possível determinar exatamente qual tipo de lepra era, porque o termo lepra era genérico, que abarcava muitas doenças de pele na época. Mas o ponto é que a lepra era uma doença incurável. Então eu imagino o temor de Moisés ao ver a sua mão leprosa, porque se tratava de uma doença incurável, e curá-la instantaneamente, curar a mão de Moisés, novamente aponta para o poder de Deus, mas para o poder de Deus diante das doenças, diante das enfermidades. Portanto, o segundo sinal é como se Deus dissesse: Moisés, não temas, não tenha dúvida, eu tenho poder sobre as enfermidades, eu sou soberano sobre as doenças. O nosso Deus é o Deus que sara
e que faz viver. O nosso Deus pode e tem sim poder sobre as doenças. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal, no versículo 9, no final do versículo 9, a água é transformada em sangue. E aqui, irmãos, diferente dos dois primeiros sinais que Moisés realizaria diante do povo, esse terceiro sinal estava reservado, ou Moisés faria mais à frente, no capítulo 7 de Êxodo, quando nós temos a primeira praga. O terceiro sinal é a primeira praga que Deus manda ao Egito, e os irmãos se lembram que a primeira praga é a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Os irmãos se lembram da importância do rio Nilo para o Egito. O Nilo é o Egito é o Nilo. Às vezes, o Egito e o Nilo se confundem. O rio Nilo era considerado o doador de vida. Havia uma divindade protetora do Nilo. O rio Nilo era sagrado para os egípcios na época. Então, quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, é como se Deus desferisse um golpe mortal no Egito. É novamente o Senhor reduzindo os ídolos do Egito a nada. Deus estava mostrando a sua soberania, o seu poder, que Ele governava, inclusive no Egito. Ele era soberano e é soberano, inclusive em terra estrangeira. E meus irmãos, o nosso Deus é soberano, inclusive em nossa nação, em nosso país, na nossa vida. A nossa nação é conduzida por mão forte, por mão protetora. Quem guia a nossa nação é o nosso Deus soberano. Assim como Ele estava demonstrando a sua soberania e o seu poder naquele contexto ao Egito e a Moisés. E a pergunta que nós podemos fazer é: qual era o propósito dos sinais que Deus estava dando a Moisés? Qual era o propósito? O versículo 8 nos ajuda a entender. Volte os seus olhos, por favor, para o versículo 8. Diz assim: se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. O versículo 8 é importante, irmãos, porque ele faz a ligação entre os dois primeiros sinais e o terceiro sinal. E aqui Deus está dizendo, o Senhor está dizendo que os sinais que Ele havia concedido a Moisés tinham um propósito claro: apontar para a palavra de Deus e confirmá-la. O propósito dos sinais era apontar para a palavra de Deus. E isso fica claro porque a palavra sinal aparece duas vezes, do versículo 1 ao versículo 9. Duas vezes. O verbo crer aparece cerca de 5 vezes, ou melhor, 5 vezes o verbo crer. Já a expressão disse o Senhor, com algumas variações, aparece cerca de 4 vezes. Ou seja, a ênfase aqui é que os sinais eram para que os hebreus crescem na palavra do Senhor. Os sinais eram revelacionais. Eles confirmavam a palavra de Deus, atestavam que o Senhor havia aparecido a Moisés. Os sinais não eram um fim em si mesmo. Pelo contrário, eles tinham um caráter pedagógico. O capítulo 4, versículo 31, diz que depois dos sinais diante do povo, o povo creu e adorou
ao Senhor. Os sinais eram provisórios, os sinais eram um testemunho de que Deus havia aparecido a Moisés. Então, irmãos, quais são os sinais que nós temos hoje? Como hoje o Senhor triunfa sobre as nossas hesitações, medos, preocupações e dúvidas? Quais são os sinais que nós temos hoje? São os sinais do Evangelho. O nosso sinal é a cruz de Cristo. O nosso sinal é o túmulo vazio. Nas palavras do anjo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Os sinais que nós temos, irmãos, são os sinais do Evangelho. Cristo não está morto, ele está vivo, e Deus nos dá esses sinais para crermos em sua palavra. É verdade que é o Espírito Santo que opera, que trabalha no nosso coração para que creiamos nos sinais que ele mesmo deu. É assim que os sinais funcionam, é assim que os milagres funcionam nas Escrituras, para testificar a respeito da Escritura. O sinal que nós temos é o Evangelho. O sinal da fé é crer em Jesus Cristo. E, irmãos, foi Jesus Cristo que esmagou a cabeça da serpente. Foi Jesus que nos curou da nossa lepra espiritual. Foi Jesus que transformou a água não em sangue, mas em vinho. Ele é o modelo a quem nós podemos, de fato, imitar. Portanto, podemos crer na palavra de Deus e em seu chamado, mesmo diante das dúvidas, mesmo diante das hesitações, por causa do Evangelho, porque o Evangelho nos dá uma nova perspectiva e nos dá uma esperança diferente em Cristo Jesus. Como o chamado de Deus triunfa sobre as nossas hesitações em primeiro lugar. Quando Deus nos chama, Deus nos vocaciona, Deus nos escolhe para o seu serviço, nós muitas vezes podemos ficar duvidosos, hesitantes, mas nós temos o sinal da cruz de Cristo. Nós temos o túmulo vazio em quem nós podemos confiar e que nos fortalece para crermos que Ele nos capacitará a realizar o seu chamado. Como o chamado de Deus triunfa sobre as nossas hesitações. Em segundo lugar, triunfa sobre as nossas incapacidades. Veja o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés continua resistindo ao chamado de Deus, e agora ele alega uma incapacidade. A objeção de Moisés aqui agora se refere à sua própria fala, né? A sua própria fala. E qual era então a dificuldade de Moisés? Qual era o problema de Moisés? Porque aqui ele diz: Senhor, eu nunca fui eloquente. Exatamente o que Moisés quer dizer aqui. E não é fácil determinar exatamente o que Moisés estava dizendo, porque na língua hebraica, literalmente, Moisés diz algo mais ou menos assim: Ah, Senhor, não sou um homem de palavras, não sou um homem de falar, não sou um homem de palavras. Então, os estudiosos têm algumas interpretações a respeito desse texto. Alguns afirmam que Moisés era tímido, outros afirmam que Moisés não era tão retórico, outros ainda afirmam que Moisés tinha de fato uma dificuldade na fala. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, aponta ou sugere que Moisés fosse gago, e muitos estudiosos vão por essa linha
dizendo que a objeção de Moisés aqui, a desculpa de Moisés aqui, seria justamente a sua gagueira. Outros ainda argumentam que Moisés poderia estar sendo humilde aqui, ele estaria dizendo algo como: eu sou o pior dos homens para falar. Não é fácil determinar qual era aqui a dificuldade de Moisés. Provavelmente fosse algo relacionado à sua fala, à sua eloquência, à sua retórica mesmo. Mas o ponto é, irmãos, que o problema de Moisés não era necessariamente a sua língua, a sua fala, mas era o seu coração. O problema era que Moisés não queria obedecer à voz de Deus. O problema era que Moisés não estava confiando que Deus estaria com ele. O que está claro é que Moisés está dizendo: Senhor, eu não sou apto para essa missão que o Senhor está me designando. Senhor, eu não sou o homem que o Senhor está dizendo que eu sou. E vejam, irmãos, como isso é uma linha tênue, porque a humildade não pode ser confundida com a descrença. O senso de pequenez não pode ser confundido com a falta de fé. Quem de nós, sendo chamado por Deus para o seu trabalho, para a sua obra, disse: eu posso, eu consigo, eu sou capaz? Não. De fato, há em nós uma inabilidade, há em nós incapacidades, há em nós dificuldades. Mas nós não podemos usar as nossas inabilidades, as nossas incapacidades, como um empecilho em servir ao Senhor no seu reino. Não podemos, irmãos, não podemos. Ficará ainda mais evidente que o problema de Moisés era no subsolo, era no seu coração. E então, qual é a resposta do Senhor a Moisés? Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Até aqui por enquanto. Quem fez a boca do homem? Vejam então, irmãos, que a resposta do Senhor a Moisés não é: é verdade, Moisés, eu me esqueci que você era pesado de língua. Faz o seguinte, eu vou escolher outra pessoa, tá? Eu vou escolher outra pessoa para ser o libertador dos hebreus. Foi essa a resposta de Deus? Não. O Senhor vai triunfando, vai vencendo as dificuldades de Moisés, trabalhando nas próprias incapacidades que ele tinha alegado. Quem fez a boca do homem? E veja que Deus está aqui trabalhando justamente com a objeção que Moisés tinha levantado, com as dúvidas, as inquietações que Moisés tinha levantado, a sua dificuldade pessoal. O Senhor está respondendo: Moisés, eu dou as palavras necessárias. Quem fez a boca do homem? Eu dou as palavras necessárias. Mas veja que o Senhor, o Deus da aliança, vai além, porque ele diz ainda no versículo 11: ou quem faz o mudo, ainda relacionado à fala, o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? O Senhor vai além das dificuldades de Moisés, trabalhando aqui no caso, na audição e na visão. Deus estava tratando os medos e as incapacidades que Moisés tinha apresentado, de não falar bem, mas ainda mais do povo não ouvir, porque no versículo 1, os irmãos se lembram que Moisés tinha dito: mas e se o povo, e se os anciãos não me ouvirem? E aí o Senhor responde dizendo: quem faz o surdo? Deus estava trabalhando nas incapacidades de Moisés. E o versículo 12, irmãos, é também significativo, porque Deus continua tratando
Deus continua trabalhando em Moisés. Veja que os verbos são muito significativos no versículo 12. Deus diz: vai, é um imperativo, é uma ordem. Eu serei, indica uma ação divina que será certa e inequívoca. Eu serei com a tua boca, ensinarei o que hás de falar. É enfático. O Senhor está respondendo a Moisés: Moisés, eu serei com você, não temas, eu estarei com você. Portanto, meus irmãos, sim, o chamado de Deus está triunfando, está vencendo sobre as incapacidades que Moisés tinha alegado. Deus estava trabalhando, vencendo as limitações que Moisés tinha levantado. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? A lição é que o nosso chamado é maior do que as nossas limitações. A lição é que sim, somos limitados, mas o Senhor nos habilita, nos capacita. Ele está conosco, Ele trabalha em nós para que desempenhemos uma boa obra no seu reino. Somos imperfeitos, somos muitas vezes incapazes para realizar a grande obra que o Senhor nos deu, os talentos, os dons que o Senhor nos deu. Mas ainda assim, irmãos, devemos trabalhar no reino de Deus. Eu me lembro do meu saudoso pastor, reverendo Jorge Alberto Canelhas. Creio que alguns irmãos se lembram dele e se lembram que o reverendo Jorge Alberto Canelhas era gago, né? Ele era gago, era um pastor muito abençoado e era, o mais engraçado, professor de homilética no seminário, professor de pregação. Imaginem, um gago ensinando os alunos a pregarem. Quem fez a boca do homem? Não foi o Senhor? Me lembro também do reverendo Wilson Santana, professor do seminário hoje, um pastor aqui em Diadema. Ele perdeu a visão há alguns anos, mas acreditem, irmãos, Deus ainda o usa. Ele ainda dá aula no seminário, uma memória extraordinária, mas Deus ainda está usando aquele homem. Eu me lembro também do meu saudoso avô, presbítero Donato. Era um evangelista nato. Até rimou, né? Presbítero Donato, evangelista nato. No final da sua vida terrena, o meu avô, presbítero Donato, fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Ele estava muito debilitado, irmãos, a saúde muito precária. Mas ainda assim, na clínica onde ele fazia hemodiálise, meu avô testemunhava de Jesus. Ele evangelizava. Às vezes o paciente do lado, uma oportunidade que ele tinha, ele falava de Jesus. Ele andava com os panfletos, distribuía os panfletos para os funcionários da clínica. E depois falava de Jesus. O ponto é, irmãos, que as nossas habilidades são dadas por Deus, mas as nossas incapacidades e até mesmo as nossas deficiências são ordenadas por Deus. O Senhor nos equipou com talentos necessários para servi-los. Irmãos, mesmo com dons limitados, mesmo com dificuldades, mesmo diante das incapacidades, sirva ao Senhor, atenda à voz do Senhor, ouça para o que o Senhor está chamando você. Talvez você esteja idoso,
cansado, talvez você já tenha trabalhado tanto na obra do Senhor, e está cansado e diz: agora eu quero descansar, agora eu quero ficar um pouco mais tranquilo, eu estou muito doente. Meu irmão, Deus ainda pode usar você. Deus nos usa, não porque somos capazes ou merecedores, mas porque Ele deseja nos usar para cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus usa, mesmo as nossas limitações. Louvado seja Deus por isso. Como o chamado de Deus triunfa, nós vimos agora em segundo lugar, que triunfa sobre as nossas incapacidades. Ou seja, as nossas incapacidades não são um empecilho para servirmos ao Senhor. Como o chamado de Deus triunfa, agora em terceiro lugar, triunfa sobre as nossas recusas. Então, qual será a resposta de Moisés diante das declarações do Senhor? Nós já vimos que Moisés disse primeiro: Senhor, mas o povo não vai me ouvir. Segundo: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E aí Deus foi respondendo a cada uma dessas objeções, dúvidas, inquietações de Moisés. E agora, será que Moisés está pronto para obedecer a palavra de Deus? Creio que ainda não. Versículo 13. Ele, no caso Moisés, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Essa última resposta de Moisés é reveladora. Porque Moisés diz literalmente assim: Senhor, eu te imploro, envia qualquer outra pessoa que queira enviar. Então, o ponto, irmãos, é que a questão de Moisés não era se os israelitas iriam crer. A questão não era se Moisés era ou não pesado de língua. A questão era que Moisés não queria ir ao Egito. O verdadeiro problema era a recusa de Moisés. Ele estava indisposto a ir ao Egito, ele não estava confiando e obedecendo a voz de Deus. Aqui fica claro, fica nítido a rejeição, a recusa de Moisés ao chamado de Deus. E há momentos que é apropriado fazermos perguntas a Deus, mas quando nós soubermos a resposta de Deus, é hora de ouvirmos a sua voz e atendermos ao seu chamado e começar a obedecer. O versículo 14 diz: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Irmãos, é a primeira vez na Escritura que diz que Deus se ira com alguém. Significativo, não? A Escritura não diz que Deus se irou contra Adão quando ele pecou, ou contra Abraão, ou os patriarcas. Não. O Senhor se irou, a ira do Senhor contra Moisés. Não é que o Senhor tenha perdido a calma, não, pois ele não pode pecar. A ira do Senhor aqui é uma justa indignação. O Senhor havia respondido cada uma das perguntas de Moisés, e ele havia respondido pacientemente, mas ainda assim Moisés se recusou a obedecer ao Senhor e assim glorificá-lo.
então era justo e bom que o Senhor ficasse irado, zangado, e o Senhor, que é tardio em irar-se, irou-se com Moisés no chamado de Moisés, ou na recusa de Moisés ao chamado de Deus. Não pensem os irmãos, que quando nós recusamos a vocação e o chamado de Deus, nós o alegramos, não. Não pensem que nós estamos agradando ao Senhor, recusando o chamado que Ele tem nos feito. E é nesse contexto, então, de recusa de Moisés, que o Senhor escolhe Arão para ser o porta-voz de Moisés. Arão, diz o versículo 14, fala fluentemente, o Senhor dizendo, né? Ele fala fluentemente, ou seja, Arão tinha talento para relações públicas, ele era alguém que falava muito bem. E Deus, nos versículos 15 e 16, ordena que Moisés, então, fale com Arão, e Arão falará com o povo. Versículo 16, final do versículo 16, diz: tu, no caso Moisés, lhe serás por Deus. O que significa isso? Indica que as palavras de Moisés, por intermédio de Arão, serão palavras de Deus. O Senhor fala a Moisés, Moisés fala a Arão, Arão fala ao povo, e é como se o próprio Deus estivesse falando. E é nesse contexto que Deus escolhe Arão para auxiliar Moisés. Arão, que era irmão de Moisés, e então Deus escolhe Arão por conta da própria recusa de Moisés. E como o nosso texto se encerra, versículo 17: toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Será que o Senhor aceitou as objeções de Moisés? Será que o Senhor aceitou a recusa de Moisés? Diante de tudo que nós vimos? Não. O Senhor não aceitou o não de Moisés como resposta. O nosso texto começa no versículo 2, perguntando o Senhor a Moisés: o que tens na mão? Moisés respondeu: um bordão. E o texto termina com uma ordem do Senhor a Moisés a pegar justamente o quê? O bordão. Toma, pois, o bordão. O Senhor não aceitou as objeções de Moisés. No final, depois de todas as perguntas, Moisés teve que fazer o que Deus o havia chamado para fazer. O chamado de Deus triunfou. O que Deus havia determinado, o que Deus havia escolhido Moisés para fazer, enfim, triunfou. Então, a lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós não precisamos e não devemos recusar o chamado de Deus para a nossa vida. Não tente entrar, querido irmão, em uma queda de braço com Deus. Não lute, não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Certamente Deus chamou você para trabalhar no reino dele, o reino de Deus. Então ouça a voz de Deus, atenda pacientemente ao que Deus tem designado para você, mesmo diante das suas limitações. Não recuse a vocação que Deus tem dado a você. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo tinha a clara certeza, clara convicção do que Deus lhe havia chamado. E ele era um apóstolo
conforme Deus havia designado. Irmão, irmã, atenda ao chamado de Deus. Não recuse o chamado de Deus. Quero concluir dizendo que a relutância de Moisés em aceitar o chamado de Deus é um lembrete muito claro de que existe apenas um Salvador perfeito. O libertador de Israel precisava de um libertador. Moisés precisava de um libertador. Jesus Cristo foi o profeta semelhante a Moisés, enviado por Deus, que não recusou, que não relutou em fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, o próprio Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Jesus é o modelo perfeito que nós devemos seguir. E não Moisés. Moisés, em meio às suas dúvidas, inquietações, em meio às suas recusas, ele atendeu à voz do Senhor. Cristo atendeu à voz do nosso Senhor. Calvino disse, anos depois daquele encontro com Farel, o reformador de Genebra, Calvino disse o seguinte: não há maior alegria do que cumprir a vontade de Deus. Não há maior alegria do que cumprir a vontade de Deus. E não há maior tristeza do que ignorar o seu chamado. Não ignore o chamado de Deus. O chamado de Deus para a nossa vida é triunfante e vitorioso, vencendo as nossas hesitações, incapacidades e recusas. Que Deus nos abençoe. Amém.